eu pagar a gravação. Eu posso fazer isso de novo? Depois, agora não. Não, depois. Pensei no... Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí nós estamos entrando, estou entrando ao vivo aqui agora. Fiquei de fazer uma live hoje, ok? Esperar mais um tempinho aí para o pessoal entrar, para que a gente possa começar hoje mais uma live, ok? Então deixa eu ajustar aqui. Muito bem, não vou me demorar muito para iniciar essa live, né? Já são 8h30, vou dar aí mais um tempinho aí para que o pessoal possa entrar e acompanhar o assunto de hoje, porque hoje nós vamos falar características de pessoas que são enganadas, né? Por que algumas pessoas são enganadas? E aí, essa live, mais uma vez, lembrando que todas as nossas lives elas são feitas para mostrar para vocês o curso sobre microexpressões faciais. Então, quem tiver interesse no curso de microexpressões faciais, vai lá no JUS 21. Lá no JUS 21 nós temos lá www.jus21.com.br e lá você vai encontrar o curso de microexpressões faciais para advogados. Mas hoje eu vou falar sobre pessoas que são enganadas através de suas características. Lembrando que essas características são baseadas em cima de observação que foram feitas durante algum tempo da minha vivência com equipes, trabalhando com pessoas, né? É lógico que o grande problema de você ser enganado, muitas vezes, não está nessas características que eu vou dizer assim, são características de pessoas que são enganadas, mas por conta dessas características, muitas vezes, as pessoas acabam sendo levadas ao engano. Eu fiz uma lista, né, de algumas características e por que essas características elas são importantes que se reconheçam. Até mesmo porque existem determinadas pessoas, principalmente as pessoas que gostam de enganar ou que por algum motivo estão enganando, elas estudam as pessoas, né, mesmo que seja um estudo empírico, mas ela acaba sendo levada ao engano por não levar em consideração uma característica que é bem comum no ser humano. Claro que se você se identifica em uma dessas características, você não vai achar que o fato de você se enquadrar nessas características, você está sendo enganado. Mas são características que muitas vezes prejudicam a sua análise das pessoas que vão lhe enganar. Óbvio que a grande maioria das pessoas que já foram enganadas, após saberem que está ou que foram enganadas, elas começam a se perceber, poxa, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E eu só passo a perceber que havia algo de errado justamente quando o engano passa ou quando eu descubro a existência. Bom, teve uma pequena pausa aí. As pessoas que têm essa característica, a soberba, elas se sentem tão austeras em relação aos outros, elas se acham tão superpotentes em relação ao outro, que muitas vezes elas não percebem que a soberba permite que pessoas que têm elogios muito contínuos, rasgados, se aproximem dessa pessoa. Mesmo porque a característica do ser humano é que ele não consegue ficar só. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos nos comunicar com nossos pares. E muitas vezes essa soberba, essa coisa de ser superpotente em relação às outras pessoas, faz com que o enganador ele observe onde é que está o seu ponto fraco e acabe se aproximando, aproveitando-se de uma fraqueza que o pessoal da soberba tem. É justamente permitir que pessoas que elogiam demais se aproximem dele. Não se iludam. Quem quer lhe enganar vai procurar um momento de fragilização ou um comportamento de fragilidade
para poder assim se aproximar. E essa aproximação muitas vezes ela não é permitida pelo pessoal que tem soberba. E aí eu vou dar um exemplo clássico para vocês, né? Imagine que eu trabalho no setor e nesse setor tem um chefe que é engenheiro, ou é comandante, ou é um diretor da empresa. E ele se acha muito bom naquilo que ele faz. Eu sou subordinado, ou sou uma pessoa que quero vender ou comprar alguma coisa, então eu começo a super elogiar a posição dele na empresa, a forma como ele administra aquelas situações adversas, o jeito como ele administra as coisas. As pessoas verdadeiras vão identificar defeitos em você. Talvez até não fale, mas você percebe que elas não aceitam determinados posicionamentos, que é natural da convivência do ser humano. Mas geralmente a pessoa que é soberba, ela só consegue enxergar aquelas pessoas que se aproximam por elogios. Qual é a dificuldade que essas pessoas encontram? Essas pessoas que têm uma soberba muito grande, ou que é assoberbado em relação a si próprio, ele começa a ter dificuldade de enxergar os talentos que estão dentro da equipe, das pessoas que estão trabalhando com ele. Ele está tão envolvido em ser elogiado, em ter o seu trabalho reconhecido, que ele não percebe que alguns talentos são destaques dentro da sua empresa. Então, como ele não consegue perceber esses destaques, ele acaba criando um problema de relacionamento com a equipe. As pessoas que realmente são boas dentro da empresa acabam se afastando dele, e aquelas pessoas que são aproveitadoras, porque o aproveitador ele não vai se aproximar de você só. Ele vai montar uma rede, vai montar uma teia, sabendo que você tem essa condição, sabendo que a pessoa, você não, a pessoa tem essa condição de soberba, ele vai trazer junto com ele outras pessoas que possam dar suporte àquele tipo de comportamento exagerado. E é justamente esse suporte que ele vai ter, que ele vai criar uma parede entre você e o restante da equipe. Só vai entrar nesse meio para ter contato com você as pessoas que o enganador permitir. Então, essa questão da soberba é muito visível. Claro que, se eu me reconheço soberbo, porque existem pessoas que se aceitam como tal, ele não vai permitir que isso aconteça. Ele vai ser mais resistente nessas pessoas que tentam aproximar. E com isso ele vai causar um distanciamento dessas pessoas que tentam causar um momento de engano. Uma outra característica são pessoas autoconfiantes demais. O excesso de confiança vai fazer com que você se arrisque mais nas relações com as pessoas. Pessoas que querem lhe enganar vão incentivar esse excesso de autoconfiança. Claro que ser autoconfiante é uma excelente característica. As pessoas autoconfiantes, elas têm um resultado melhor quando elas se colocam a fazer qualquer tipo de tarefa. Quando você tem uma pessoa autoconfiante na sua equipe, você vai ter uma pessoa que dificilmente vai cometer erros, porque ele sabe o que faz, ele estuda, ele se prepara. Muitas vezes essa preparação para a autoconfiança, ela está tão voltada para a questão técnica que você acaba subdimensionando a questão das relações interpessoais. E é muitas vezes, nesse momento de dispensar as relações interpessoais por conta da sua autoconfiança, que você acaba atraindo mais pessoas para lhe enganarem. Lembrando mais uma vez que isso não é um comportamento recorrente. Isso é apenas eu estou mostrando como determinadas características fazem com que pessoas que enganam se aproxime de você sem que você perceba. E algumas pessoas passam muito tempo trabalhando com pessoas, convivendo com pessoas que lhe enganam sem perceber que estão sendo enganadas. O problema da autoconfiança também está justamente em que essas pessoas que são autoconfiantes demais, elas demonstram determinadas possibilidades de serem baixo confiante em determinada condição, principalmente as condições que relatam em relacionamentos. E são justamente esses relacionamentos que o enganador vai procurar suprir para poder chegar até você.
ok? Então vejam, nós já falamos da pessoa que tem soberba, nós já falamos do autoconfiante, e agora eu vou trazer uma condição que é interessante. As pessoas que têm dependência emocional. Quando você fala sobre a questão de ser técnico, você pode ser técnico, inclusive, no seu social, no seu convívio social. Algumas pessoas, elas são tão técnicas que elas têm problema de se relacionar com outras pessoas. Aí vem, pessoas que têm dependência emocional, elas buscam pessoas que se interajam com ela para poder apoiar a sua decisão, a sua tese, o seu projeto. Então elas precisam dessas pessoas que estão próximas a ela para poder sustentar emocionalmente naquilo que ela faz. Obviamente que quando você está trabalhando, você coloca um pouco de você nos seus resultados. Um pouco que a gente traz da educação dos nossos pais, da nossa educação formal, a nossa educação não formal, as leituras que nós fizemos. Contudo, todo este arcabouço ainda não é o suficiente para que você possa andar com os seus resultados. Então, pessoas que têm problema de confiança emocional, que são dependentes emocionais, elas vão atrair pessoas que vão dar esse suporte emocional para ela. E é justamente nesse suporte emocional que ela vai tentar cercar essa pessoa de aparato emocional para que ele possa, em algum momento, deixar entrar o enganador. Entendeu? Então, às vezes, aquelas pessoas que, olhe, você está indo muito bem, e às vezes você não está, olha, a gente precisa melhorar isso, eu vou lhe dar um suporte aqui, eu conheço alguém que resolve isso, eu vou ver isso para você, e por questão de insegurança, você acaba deixando que essa pessoa resolva determinados problemas que você deveria ter resolvido. E é justamente nesse resolver o que você deveria ter resolvido que ele causa um dano no engano que ele quer fazer. Mais uma vez, eu vou reforçar o seguinte: não é necessário que essa característica ela atraia pessoas enganadoras. Você precisa apenas reconhecer características de pessoas que tentam lhe enganar baseados na sua condição emocional. E é essa condição emocional que o enganador vai estudar. Existem pessoas que mesmo de forma empírica, através de resultados de tentativa e erro, ela vai saber se aproximar das pessoas que precisam desse suporte emocional. E é a partir daí que você vai acabar se envolvendo emocionalmente. Ok? Dependente intelectual. O que é o dependente intelectual? É aquela pessoa que é um gestor, ele tem a capacidade de gerir a situação, mas ele não é técnico naquele que ele está gerindo. Dá um exemplo nisso. Eu sou formado em TI e eu vou gerenciar uma empresa de construção civil, que não tem nada a ver com a minha área, mas eu posso gerenciar. Como eu não tenho o arcabouço científico que vai me trazer suporte para poder gerenciar determinadas circunstâncias, determinadas ações daquela empresa, eu acabo ficando dependente intelectualmente das pessoas que têm esse conhecimento científico. E é muitas vezes se aproveitando da minha dependência intelectual que o enganador acaba se aproximando para poder enganar. Não significa, e aí eu sempre estou reforçando isso, tá? Não significa dizer que o fato de você não ter um conhecimento em relação a determinado assunto e você trazer um técnico para lhe auxiliar, que esse técnico vai lhe enganar. Mas você se reconhecendo com a falta do intelecto para poder gerenciar determinadas situações, se você se reconhece dessa forma, você vai poder se precaver melhor das pessoas que têm o conhecimento técnico, mas você tem o poder de decisão. E aí você vai evitar que essas pessoas levem você a tomar uma decisão errada. Associação religiosa. É muito comum acontecer de que pessoas que fazem parte do mesmo meio religioso acabem se unindo, até mesmo porque as pessoas elas precisam de uma convivência que traga para ela determinado conforto. O problema
é que nem sempre o conhecimento bíblico está relacionado ao conhecimento religioso. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu sei que tem aquelas pessoas que têm uma fé fervorosa, aquelas pessoas que levam para o seu ambiente de trabalho a sua condição religiosa e que muitas vezes a pessoa que está pretendendo lhe enganar sabe dessa sua condição, que é uma particularidade do ser humano. Então ele sempre vai levar essa condição da religião para poder se aproximar de você, a fim de que, ganhando sua confiança, ele possa conduzir o processo ou levar você a conduzir o processo através da ideia dele. Existe uma coisa que é interessante na questão religiosa, e eu vou falar outras questões também, que é justamente o seguinte: imagine que eu trabalho num determinado setor, que o meu subordinado trabalha na mesma igreja que eu. E aí o que acontece? Na empresa eu sou o diretor, ele é o meu subordinado. Mas na igreja ele é o superior, ele é o pastor, ele é o diácono e eu sou apenas o fiel. Então a proximidade aí vai fazer com que os mundos se misturem, os universos se misturem, e muitas vezes esses universos, eles se misturando, as pessoas que têm uma tendência a enganar podem usar essa característica para poder chegar até você, né? Uma outra coisa, empatia. E aí muitos colegas chegam para mim assim e faz: Jota, você está querendo dizer que você não tem empatia com as outras pessoas? E eu digo que sim, você deve ter empatia com as outras pessoas. O que você não pode é deixar-se permitir que a questão da empatia faça com que você deixe se aproximar pessoas que vão lhe enganar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você traz para você todas as características daquela pessoa, como o sofrimento, a necessidade, a busca de satisfazer determinadas situações adversas. Então você acaba trazendo aquilo para você. E muitas vezes o que acontece? Pessoas se aproveitam da sua característica de ser uma pessoa empática para se mostrar pobrezinha, coitadinha, que precisa, e acaba envolvendo você dentro de um processo de engano. É aquela pessoa que é exageradamente pobre, coitado, ok? É claro que dentro de uma empresa, dentro da sua convivência, existem pessoas que têm necessidades. E essas necessidades, se você puder atender, você vai atender. Afinal de contas, somos seres humanos que precisamos de atender tanto as nossas necessidades quanto as necessidades do outro. O que você não pode permitir é que as pessoas usem a sua característica de empatia para se aproveitar de você para ter um ganho pessoal. É esse o problema, muitas vezes, que leva à questão do engano. Pessoas que muitas vezes demonstram um excesso de necessidade para que você procure resolver o problema dela, vai fazer com que lá na frente você tenha um problema de relacionamento. E aí eu vou dar um exemplo bem simples disso, né? Eu sou policial militar, vocês já sabem, quem me acompanha desde o primeiro vídeo já sabe disso. E aí eu trabalhei na folha de pagamento da Polícia Militar. E quando trabalhamos na folha de pagamento da Polícia Militar, a folha de pagamento ela era rodada através de um sistema que não era online, era um sistema embarcado. E aí o que acontece? Muita gente não tinha acesso aos seus contra-cheques. Então as pessoas às vezes, olha, o contra-cheque não chegou na minha unidade, que o contra-cheque era impresso e remetido, não chegou lá, e eu estou precisando do meu contra-cheque. O que a gente fazia? A gente pegava o nome da pessoa, pedia autorização ao chefe, a gente imprimia o contra-cheque, carimbava, o chefe assinava e aí aquela pessoa levava o contra-cheque como válido. E aí chegou um cidadão que no primeiro mês perdeu o contra-cheque dele. Dá para tu tirar meu contra-cheque aí, porque eu estou precisando, coisa e tal. Tira o contra-cheque e entrega. No mês seguinte, a mesma pessoa, olha, de novo, tive um problema com o meu contra-cheque, pelo amor de Deus, me ajude, coisa e tal. De novo, contra-cheque. No terceiro mês, olha, de novo, contra-cheque. No quarto mês, o sistema deu um problema. E quando esse sistema deu problema, eu não pude tirar o contra-cheque dele.
E aí ele se revelou. Poxa, tá vendo? O cara não faz nada. Quando a gente precisa, o cara não atende. E aí você começa a pensar, será que ele esqueceu das outras vezes que eu ajudei e só porque eu não posso ajudar, ele se revelou ser um mau amigo? Ou será que essa pessoa era um bom amigo para que pudesse ter um resultado positivo através da sensibilização da situação dele, que era uma situação emergencial, e por conta disso, pelo fato de ter empatia com as pessoas, você acaba se envolvendo e fazendo com que você entre numa situação de engano. Então a empatia, muitas vezes, ela é prejudicial até para que você para que você faça uma tomada de decisão. Às vezes, entre decidir uma pessoa que tem uma técnica muito boa e uma pessoa que tem necessidades, a gente decide pelo que tem necessidades. Não é? São pessoas que têm necessidades, que são pobrezinhas, coitadinhas, mas eu preciso na empresa de uma pessoa que é técnico. Aquela pessoa ali que está pobrezinho e coitadinho não desenvolveu um bom trabalho, mas na hora de decidir eu levo em consideração o lado empático, o lado de que me colocando no lugar do outro, eu vejo a necessidade do outro, e quando eu vejo a necessidade do outro, eu deixo de ver a necessidade da empresa. Uma outra situação que eu coloquei aqui são as pessoas emotivas. Existem pessoas que se emocionam demais, principalmente pessoas que têm uma ligação muito forte com a família. A questão de filho, pai, esposa, parentes próximos. Então as pessoas que são excessivamente emotivas, elas acabam levando o seu emocional muito à flor da pele. Então são pessoas que amam demais, ou odeiam demais, ou são descansadas demais, ou não querem se envolver com o problema de ninguém e acabam se isentando de dar uma opinião. Essa pessoa, ela é muito propícia a ter perto delas pessoas que lhe enganem, se aproveitando justamente do seu, como é que eu poderia dizer, da falta de um padrão de emoção em determinadas situações adversas. Então, é nas situações adversas que você acaba verificando que aquela pessoa ela vai trazer um prejuízo emocional para si própria. Isso porque ele acaba deixando com que as emoções exageradas façam com que você tenha facilidade de atrair pessoas que enganam, pessoas que falseiam determinadas situações. Essas são as características principais. Quais são os resultados danosos que você traz em relação a esse tipo de situação? Imagine vocês que eu trabalho num determinado setor e nesse determinado setor eu tenho uma outra formação. E aí eu vou dar um exemplo. Eu sou formado em História e estou trabalhando no setor da empresa que é um financeiro. Mas eu sou muito bom na finanças daquela empresa. Eu aprendi a trabalhar os processos, eu aprendi a trabalhar os pagamentos, eu aprendi a trabalhar a prestação de contas. Então, eu me envolvi na empresa de tal forma que eu consigo suprir a necessidade daquela empresa. Mas aí chega um estagiário que é da área de finanças, apesar de ele estar verde, ele é da área de finanças, e ele começa a me ver não como um profissional de respeito, porque a minha formação não está associada à formação dele. Então, é muito comum ele achar que as ordens que eu vou dar é perseguição, porque ele quer fazer a coisa do jeito dele, ele não quer fazer a coisa do jeito da empresa. Ele vai achar que a pessoa que está dando a ordem para ele, pelo fato de não ter a mesma formação que ele, é uma pessoa despreparada. Ele vai começar, estou dizendo isso em situações fictícias, né? Nós estamos imaginando uma determinada situação. Então, na hora que ele leva o problema da relação comigo para o chefe, ele nunca vai levar o problema que ele está se colocando. Ele vai se colocar o quê? Eu estou sendo assediado, a pessoa que está ali me dando uma ordem não está levando em consideração a minha capacidade, a pessoa é muito bruta com as pessoas, eu não aceito isso. E a resposta para isso é muito simples. Geralmente, os superlativos, eles são muito suspeitos. Todo mundo
muita gente, um monte, um bocado, né? Dependendo do vocabulário que se use em determinada região, um bocado e um monte é a mesma coisa. Aqui no Nordeste a gente usa muito esse negócio de um bocado, mas é um monte, muita gente, sem poder especificar quem são essas pessoas. Como, por exemplo, o professor J. Carlos, ele grita com todo mundo. Aí você diz, me diga o nome de 3 pessoas que ele gritou, que você presenciou. Ele não vai saber, porque esse todo mundo, muita gente, esses superlativos, são sinais de que a pessoa está querendo criar um cenário favorável para ela. Olha, eu ouvi dizer que o pagamento desse mês vai atrasar. Você pergunta, você ouviu de quem? Não, está todo mundo comentando. Me diga o nome de 2 pessoas que estão comentando. Ele não vai saber. Não, porque eu não quero comprometer minha fonte, eu prefiro não dizer nada, né? O senhor me conhece, o senhor sabe que eu não iria mentir. Então, são determinados posicionamentos que acabam mostrando o quanto a pessoa está propício a falsear um discurso. Mas se você se reconhece dentro dessa característica, olha, eu sou uma pessoa que tenho uma autoestima lá em cima, eu sou confiante, e as pessoas tentam se aproximar de você utilizando essa autoconfiança como uma arma para poder se aproximar. Opa, peraí, qual é o objetivo? Por quê? Para quê? Qual é essa relação? Para mim, é uma relação que vai ser boa ou vai ser ruim? Então, tudo isso é o que você pode pesar no momento em que você está fazendo essa questão de analisar o cenário e se analisar dentro desse cenário. Uma coisa que é muito difícil de fazer, mas com a prática, com certeza você vai poder fazer, é se colocar fora do cenário como se você estivesse flutuando no cenário e observando o cenário lá de cima, por fora, vendo as pessoas como se elas estivessem no palco e você estivesse numa plateia. A partir desse momento você vai poder observar a posição que ela se encontra, você vai poder observar o momento da fala, você vai poder observar as instâncias que ela utiliza, o vocabulário que ela utiliza. Você vai poder observar como essa informação está chegando para você, para que você no final possa validar essa informação ou não validar essa informação. Então são esses os cenários que faz com que você fique propício à questão do engano. Geralmente, pessoas que estão relacionadas a poder, e aí, claro, poder eu estou falando de esfera de atribuições no poder, né? Como eu já disse, eu sou militar, mas imagine o seguinte, eu sou sargento e tenho os cabos e soldados que são os subordinados. Mas eu tenho os subtenentes, eu tenho os oficiais que estão em escalonamentos superiores e eu preciso me relacionar com esse comando para que eu possa deliberar as informações e as ordens para os meus subordinados. Então, quando existe a questão da proximidade que não é funcional, as pessoas entendem muitas vezes que essa proximidade pode dar a brecha para a entrada de comportamentos de engano. E é justamente isso que você precisa evitar, se reconhecendo primeiro na sua posição. Não significa dizer que essas características aqui faladas são características ruins. Pelo contrário, se você chegou aonde chegou, é porque a sua soberba levou você para isso. A soberba não é uma coisa ruim. Quando você usa essa soberba em se colocar acima do outro, menosprezando o outro, isso é que é ruim. Autoconfiança não é ruim. As pessoas autoconfiantes têm um resultado positivo. Mas quando você usa essa autoconfiança para se promover sem levar com você as pessoas que estão lhe ajudando, você acaba se isolando. E é nesse momento de se isolar que você acaba permitindo que as pessoas que falseiam discursos se aproximem de você. São essas características que faz com que você, muitas vezes, quando percebe que é enganado, você endureça. Geralmente, as pessoas que estão em cargos de chefia ou em cargos de comando, em cargos de diretoria, quando elas permitem que esses enganadores se aproximem e você acabe deixando ser enganado,
essas pessoas se endurecem mais. E quando você endurece, o que acontece? Você deixa de perceber pessoas que vão lhe dar um bom suporte, se aproximem, você deixa que aquelas pessoas de lado, evitam que todo mundo se aproxime e você, nesse isolamento, acaba desconfiando de todo mundo. Você não vai perceber pessoas que realmente querem lhe ajudar. Quando a gente fala da questão das pessoas que têm problema de suporte emocional e elas se reconhecem como isso, elas procuram um assessor, elas procuram uma assistente, elas procuram pessoas para lhe ajudar, a qual elas têm uma confiança ou elas já têm uma relação de confiabilidade para que elas possam lhe assessorar. O grande problema é, você tem que ter a confiança a tal ponto que você permita que a tomada de decisão daquele assessor não seja prejudicado pelo seu envolvimento com a pessoa que está sendo analisada pelo seu assessor. E aí eu vou lhe dar um exemplo disso. Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu sou sargento na polícia e eu tenho pessoas da minha turma que são da mesma turma que eu. Então nós fomos soldados juntos, nós fomos cabos juntos e na hora de sair sargento, eu saí sargento na frente de alguns amigos meus que saíram sargento depois. E aí eu fui promovido a segundo e eles não foram promovidos. Então nós temos aí uma superioridade hierárquica. E aí acontece o seguinte, pelo fato dessa pessoa ser da minha turma, ele ter galgado funções junto comigo, mas agora eu sou superior, eu não consigo enxergá-lo como uma pessoa que vai causar um dano para mim. Porque eu confio que o fato dele ser da minha turma, o fato dele ter entrado comigo na instituição, o fato de conhecer há mais de 20 anos, é o suficiente para que ele não me engane. Acontece que eu deixo de visualizar outros comportamentos que vai fazer com que o enganador se aproxime sem que eu perceba, porque eu fiquei desarmado em relação à questão da proximidade da convivência. E é justamente essa proximidade da convivência que faz com que você, se desarmando, você seja enganado. Claro que nós não vamos endurecer, nós vamos apenas observar, analisar e verificar em que ambiente você se encontra e qual é o ambiente que é negativo para que traga para você os sinais de engano. São essas características que não são características incomuns, pelo contrário, todo ser humano tem uma dessas características e tem aqueles que têm mais de uma dessas características que, se você usar de forma errada ou se você não se reconhecer, você vai trazer pessoas que vão lhe enganar e você não vai conseguir perceber os sinais de engano. Lembrando ainda que lá no JUS 21, vou repetir de novo, www.jus21.com.br, você vai ter um curso online que foi feito exclusivamente para advogados, microexpressões para advogados. E é justamente lá que você vai ter um treinamento sobre a questão do discurso falseado, como você identificar os discursos falseados. O que eu estou trazendo para vocês são assuntos satélites ao curso, que muitas vezes as pessoas fazem um curso de microexpressões, conseguem durante o curso fazer uma análise muito boa em relação ao não verbal, mas não conseguem manter o seu conhecimento durante o curso, justamente por quê? Porque nós temos as nossas características humanas, que são inerentes a nós seres humanos, que para se sociabilizar, nós acabamos permitindo que as pessoas entrem na nossa zona de conforto. E por que isso acontece? Existem duas características funcionais do nosso cérebro que permitem que nós entremos na sintonia de engano. São elas a falácia cognitiva e a primação. E o que vem a ser falácia cognitiva? Falácia cognitiva é um cenário que o nosso cérebro cria através de condições neuroquímicas que evita ou que previne você de um sofrimento. E aí eu vou dar um exemplo sobre falácia por cognição. Imagine que você está caminhando comigo na rua e ali tem um monte de jovens que está se drogando. Meu filho está ali se drogando também. E você conhece meu filho e diz: Jota, ali junto daquele pessoal ali,
Não é teu filho que está se drogando também? Eu consigo ver o rosto de todos eles, menos o do meu filho. Por quê? O meu cérebro, me protegendo de uma decepção emocional, neuroquimicamente, ele consegue sublimar a imagem do meu filho porque ele está fazendo algo que vai me prejudicar emocionalmente. Isso também acontece quando você entra em determinadas condições funcionais de relação com essas pessoas, que faz com que você, neuroquimicamente, não consiga enxergar aquela pessoa como uma pessoa que causa um dano para você. Então você permite que ela se aproxime. E é justamente quando você permite que ela se aproxime que ela acaba criando essas situações de engano. Principalmente pessoas que estão em postos ascendentes, gestores, diretores, coordenadores, comandantes. Essas pessoas muitas vezes têm determinados assessores que, para lhe proteger, não deixam que determinadas informações cheguem até ele. Imagine vocês, por exemplo, que eu sou o comandante de uma unidade militar e eu tenho lá o meu Estado-Maior, que são os meus assessores diretos, e tem problemas que chegam a ele que ele tenta nem resolver o problema, porque eles não têm condições de resolver, e nem traz o problema para mim, que é para não me estressar. Se eu não me estressar com o meu comando, quem é que vai se estressar? Então aquelas pessoas acabam represando problemas. Pelo fato de confiar nesses assessores e não deixar que esses problemas cheguem até o comando, eu acabo me complicando na hora de que o problema se torna um problema maior e aí eu não consigo resolver. E geralmente a culpa é de quem? Dos assessores, dos subordinados. Eu começo a me excluir desse cenário de culpabilidade, tendo em vista que eu tenho a quem culpar. Então, muitas vezes, a soberba, a questão de autoconfiança em excesso, vai fazer com que você, depositando a confiança em alguém, a falácia por cognição acabe não mostrando para vocês o comportamento danoso que acabe trazendo para você. Uma outra característica que é uma funcionalidade do cérebro é justamente a questão chamada de primação. O que é primação? O seu cérebro, para resolver problemas, ele gasta muita energia. E muitas vezes, com a finalidade de resolver o problema de imediato, você acaba tomando um caminho mais curto para resolver aquele problema. Você não consegue pensar no processo, você consegue pensar no resultado. Eu costumo dizer o seguinte: existem determinadas características que faz com que a coisa dê certo. A pergunta é certo o que está sendo feito? Muitas vezes o que está dando certo não é o certo a fazer. Como aquilo está me trazendo um resultado positivo, eu acabo fechando os olhos e não enxergando aquela situação como uma situação problemática. Essa é uma situação de engano que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu não estou intervindo dentro do problema, porque para mim o problema não existe, porque o resultado está sendo positivo, e aí eu não procuro saber como é que o processo está sendo conduzido, porque para mim não me interessa o processo, o que me interessa é o resultado. Quando esse processo causa um dano ao comando, à diretoria, ao gestor, ele vai dizer: opa, não foi assim que eu orientei, então a culpa não é minha. Então o seu cérebro cria uma situação de atalho onde ele diz: se você não sabia, a culpa não é sua. Se a culpa não é sua, arrume a quem culpar. Então, quando você entra nessas características, que são características também de engano, você acaba fazendo com que essas pessoas entrem no seu mundo. E entrando no seu mundo, elas vão acabar lhe enganando. Tudo que eu falei aqui é baseado em cima da minha experiência em relação a comandos, a diretorias e às gestões, né? Há muitos anos eu trabalho na polícia com pessoas que trabalham na gestão. E eu pude ver em vários cenários as pessoas conseguirem enganar ou se enganarem justamente por ter essa característica e não se veem dentro dessa característica. É claro que quando você tem isso de forma exagerada, um profissional vai poder lhe ajudar. De que forma?
você pode ter um terapeuta, você pode ter um psicólogo. Hoje as empresas, dentro da sua parte de recursos humanos, ela já admite a questão do terapeuta, do psicólogo, para que possa trabalhar essas pessoas que estão muito ligadas ao poder, porque o poder cega. Às vezes o poder não deixa você enxergar o necessário para que você resolva o problema. São essas as características básicas. Existem outras características, mas essas são as características mais visuais de pessoas que acabam não se vendo nessa situação e acabam achando que não tem sinal de engano para elas. Claro que tudo que nós estamos falando aqui é voltado para a questão situacional. Se reconheça, procure se ver dentro do cenário, e é se vendo dentro do cenário que você vai poder administrar melhor essa questão das situações de engano. Eu quero agora ouvir de vocês, eu quero tecer aí com vocês, se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário, coloque aí seu comentário. Se você gostou desse vídeo, reporte esse vídeo para os seus contatos. E aí eu quero agora saber de vocês, se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma colocação, eu vou ficar muito feliz em responder. Vamos ver. Bom, gente, eu vou finalizando por aqui. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Lembrando que quem quiser dar uma olhadinha lá no curso, no conteúdo programático, acessem www.jus21.com.br. Nós temos lá um curso de microexpressões para advogados que você vai poder ter conhecimento sobre esse arcabouço de reconhecimento de discursos falseados através da análise do discurso não verbal baseado em microexpressões faciais. Eu espero vocês na próxima live. Quinta-feira nós vamos trazer um outro assunto, só que agora eu vou inverter, né? Eu agora trabalhei com as características de pessoas que podem ser enganadas. No próximo vídeo eu vou trazer as características dos enganadores. E aí nós vamos ver qual é a percepção que você vai ter de pessoas que têm alguma característica dessas que eu vou informar no próximo vídeo, que vai fazer com que você perceba que alguma coisa de errado tem naquele comportamento, para poder você se prevenir e você observar melhor as pessoas que estão do seu lado, ok? Bom, eu fico por aqui, agradeço a vocês pela oportunidade de estar com vocês e espero vocês no nosso próximo vídeo, na próxima quinta-feira. Obrigado aí, né, Vilmar, deixa eu ver aqui que é melhor, Vilmar, de Coronel Vilmar, eu acho, muito bom, obrigado aí pela participação, né? E na próxima semana, lembre-se, eu vou trazer o comportamento do enganador. Hoje eu trabalhei as características de pessoas que podem ser enganadas por não se reconhecer. No próximo, eu vou mostrar para vocês características de pessoas que vão tentar lhe enganar. E você, observando esses comportamentos, vocês vão começar a observar diferente as pessoas. E olhando tecnicamente, você vai poder selecionar melhor as pessoas que vão trabalhar com você, as pessoas que vão ser promovidas, as pessoas que vão ter uma benéfice, sem precisar que você se iluda com determinados comportamentos enganadores. Então aguardo você na próxima quinta. Até mais e muito obrigado por deixar estar aqui com vocês. Até logo.